Fala galera, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja convosco e conosco em nossos corações, para a glória do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, amém. Amados, aqui nós estamos, com o estudo. Eu vou inaugurar, por assim dizer, essa página do Facebook, compartilhando a verdade, né? É o intuito de falar da palavra de Deus, de buscar um estudo profundo, íntimo e viajarmos na palavra de Deus segundo o querer do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a vontade dele, que nós não somos nada. A Bíblia diz que sem Cristo nada poderemos fazer. Não é verdade? Então, o estudo sobre João 10:16, no versículo diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meus amados, eu tenho que ser muito claro, a gente temos que ser muito verdadeiro. Segundo muitos teólogos e que muitos estudiosos falam, que a Bíblia, ela tem uma regra que ela interpreta ela mesma. Ou seja, não adianta inventar, não adianta a pessoa querer, porque tem pessoas que acham que tem um dom da sabedoria, mas na verdade ela não tem o dom da sabedoria. Ela tem um dom de persuasão, uma maneira de manipular as pessoas. Não é dom de sabedoria. Você percebe quando a palavra é falada com sabedoria de Deus. Ela é espiritual, ela toca no nosso íntimo, ela vem direto do coração de Deus, ela vem do Cristo que em nós fala, aquele Cristo vivo que brada, que fala, aquele Cristo que ele quer a salvação mais do que tudo nessa vida, e ele quer salvar aqueles que o amam. Então essa é a sabedoria que vem de Jesus. É aquela que você sente no profundo, no íntimo. Aquela que quando o Espírito Santo de Deus te convence, te mostra toda a verdade, que nem o mundo nem as pessoas vão conseguir te falar. Mas Deus, sim, que está lá no céu, enxerga o coração do ser humano e realmente sabe o que ele necessita e o que ele precisa. As pessoas confundem o bem-estar com necessidade. A necessidade é aquilo que o meu espírito necessita ser suprido. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa vida. Ou seja, ela nos transforma. É as boas novas de Deus para nós. Para que nós todos os dias venhamos ser renovados e enchidos até transbordar da presença do Senhor, do Deus eterno que fez os céus e a terra. Tanto é que a palavra diz que os discípulos andaram com Jesus aproximadamente 33 anos e eles só conheceram Jesus quando de fato, em Atos dos Apóstolos, aproximadamente no capítulo 2 ou 3 ali, o Espírito de Deus veio sobre eles de tal maneira que o Senhor Jesus Cristo, o Cristo vivo, bradava dentro deles. E aí eles passaram a viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de, aleluia, da vontade de Deus ser cumprida na vida de cada um deles. E aí eles pregaram o Evangelho. Ali sim é a palavra de Deus. A gente vemos as pessoas, quando elas são transformadas por Deus, as atitudes dela mudam, A maneira de se viver é a maneira de Cristo, não é a nossa. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo em mim mesmo, mas vivo na vida do Filho de Deus. Que maravilha. Essa é a grande verdade, Mas vamos lá.
como nós lemos o texto, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui está escrito outras em português, né, que é o texto aqui que eu grifei, né, a palavra. Ainda tem outras, no sentido grego, alos, do grego, que significa, no sentido numérico, outros, porém da mesma espécie, em diversos sentidos, os demais. Ou seja, meu amado, tem muitas pessoas que se dizem estudiosas hoje, né, que falam, que entendem da palavra de Deus, que ensinam, que são isso, que são aquilo, porém elas pecam gravemente em falar que é só tal denominação vai para vai para o céu, ou só denominação tal vai para o céu. A Bíblia diz que aquele que aceita e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, deixa o pecado, ele alcança misericórdia. A Bíblia não expressa que tal igreja vai ser levada para o céu e tal igreja não vai para o céu. Igreja no sentido de um todo, não. A Bíblia diz que sim, existem, como está escrito no versículo aqui, Jesus está expressando, né? Jesus disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Agregar é o que? Juntar. Jesus vai pegar todas as ovelhas que existem na face da terra. É grande verdade aqui falar, meus irmãos, que não é todas as igrejas que vão subir para o céu, mas há um grupo em cada igreja que busca, que sente Jesus Cristo na vida deles, que aceitaram Jesus de coração. Esses sim vão reinar com Cristo na glória. Esse grupo sim de pessoas, né? Não é aquele todo 100% vai subir para o céu, mas aqueles que são verdadeiramente buscam a Deus e adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse sim tem já a passagem garantida para o céu, né? E Jesus disse, aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meu amado, é muito triste a gente ver diversos líderes, né? Diversas pessoas que lideram, que deviam estar pregando Cristo, mas pregam elas mesmas. É duro falar isso, mas é a realidade. Essas pessoas, elas não sabem o que estão falando, elas não conhecem Deus, porque a pessoa, quando conhece Jesus, ela não fala de si mesma, mas ela fala de Cristo. Ela fala do que Jesus tem feito na vida dela. Ela fala do trabalhar de Jesus, não dela mesma, né? Você vê o homem hoje ser muito exaltado, né? Muito exaltado. Tanto é que Deus ficou muito triste, né? Em Romanos capítulo 1, que a Bíblia fala lá, que adoraram mais a criatura do que o seu Criador. Então temos que tomar muito cuidado com isso, meu amado. Glória a Deus que Deus tem levantado pessoas que saibam da palavra de Deus, que ensinam profundamente, mas toda pessoa que ensina, que fala da palavra de Deus, ela tem que expressar, aconselhar que a pessoa sempre busque orientação em Cristo Jesus pela palavra dele. Eu aconselho, meu amado, que cada um, comece lendo primeiro o livro de João. Você que é novo convertido, você que ainda não, por mais que tenha tantos anos na igreja, não está entendendo a palavra de Deus, eu aconselho que você lê João, o livro de João inteiro, e depois Atos dos Apóstolos inteiro. Depois que você terminar essa sequência de livros, você volte para o Evangelho, e aí você segue Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você vai lendo os Evangelhos. Vai lendo, meu amado, até os ensinamentos de Jesus entrarem em você. Até você sentir que Jesus fala com você. Porque não adianta nada, meu amado, você se dizer que é batizado, se dizer que é de Jesus, bater no peito e falar que é crente, falar que é o santão, falar que faz isso, falar que faz aquilo, mas se Cristo não vive em você e as obras dele não se manifestam através de você,
Não adianta nada. O próprio Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Sem Cristo nada podereis fazer, né? E eu grifei outra palavra que se chama aprisco. Aprisco significa quintal, local aberto ao vento, mansão, corte, aprisco, salão, palácio, né? Que significa que Jesus, ele tem o rebanho das ovelhas que não são ali de Israel, que ele explicou. Não é que de Israel. Não é de Israel. Mas eu tenho em outros lugares. Qual é essas pessoas que ele está falando? Nós, que aceitamos a Jesus, que estamos assumindo um compromisso, né, de verdade, né, de querer almejar ir para o céu, estar com Deus eternamente. Então Jesus já sabia que outras pessoas iam se levantar. Eu, meu amado, eu gosto muito de visitar diversas igrejas, todas que falam de Jesus, todas que aceitaram Jesus em sua vida. Eu amo, não tenho nenhum preconceito em ir com igrejas. E todas as pessoas que Deus faz eu estar com elas, compartilhar um pouco dessa graça que Deus, da salvação, independente de qual igreja seja, eu, para mim, é meu irmão, tá? É uma grande verdade, nós temos que falar. Aquele que só aceita, irmão, aquele que é da sua igreja, desculpa, meu amado, você está equivocado, você está se enganando, né? Porque a palavra de Deus diz que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, independente da denominação, né? Tanto é que Jesus, a Bíblia diz, né? E muitos chegaram diante dele e falaram: Senhor, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz tantas coisas. E Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, é aquela pessoa que não teve a experiência com Deus, é aquela pessoa que não foi transformada pelo Cristo, né? Geralmente essas pessoas, elas aborrecem os ensinamentos de Jesus. Ela não entende, ela acha que o ensinamento de Jesus é algo que a pessoa vai ser, né, capacho, que a pessoa vai ser humilhada, que a pessoa vai ser maltratada, né? Mas não. Na verdade, todos os ensinamentos de Jesus, ele interfere na tua vida natural. Todos os ensinamentos de Jesus que você segue, ele traz para você uma experiência de vida enorme. Ele te traz paz, alegria. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para as vossas almas. É por isso que muitas das vezes a gente vemos as pessoas todas eufóricas, todas desesperadas, todas morrendo, todas parecendo: ai meu Deus, está indo para um abate. Por quê? Porque elas não estão tendo aquela vida com Cristo. Elas não estão sentindo o Cristo nela. E o Cristo vivo, ele não está vivo nela, na verdade. E é isso que Jesus quer. Que ele esteja vivo em nós. Quando a gente andar, aquela pessoa fala: nossa, você tem algo diferente. Olha, você tem algo que eu não sei falar. Meu amado, não tem preço que pague nessa vida quando Deus mostra que você realmente, a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz isso, não sou eu que digo. Nós temos que, meu amado, entrar num nível com Deus de intimidade. A Bíblia diz que não adianta eu falar as minhas obras, o que Cristo faz tem que falar por si só na minha vida. Não é eu falar. A gente ouvimos muito isso. Muita pessoa fala que é crente, bate no peito, mas não é de falar, né? Não é de falar. É de obras, é de atitude. É demonstrando, é vivendo. É se transformando pela graça, pelo poder de Deus. Hoje tem muita coisa errada. Existem aqueles, né? O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, advertiu falando
Irmãos, crescei na graça e no conhecimento. Tem pessoa que só tem graça, mas não tem conhecimento profundo da palavra de Deus. Ela só tem graça. Então ela faz muitas criancices, muitas meninices, né? Que está fora da palavra de Deus. E outros que só tem conhecimento, só vira aquele camarada que só critica, que só fala, que só tem aquelas formalidades, né? Ele é todo cheio de cadeado. Ele é cheio de protocolo. Ai, meu Deus, eu não posso fazer isso. Ai, eu não posso fazer aquilo. Por quê? Porque Jesus disse: errais por não examinar as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, tem que andar os dois juntos. A graça e o conhecimento. O poder de Deus e as Escrituras. Tem que andar junto. A gente vemos os discípulos, os exemplos que eles deram depois que eles receberam da graça de Jesus, depois que eles começaram a estudar a palavra de Deus. É diferente isso. Crescer na graça e no conhecimento. É você não ser cego. É você não querer ser melhor que ninguém. É você não querer atropelar os outros. É você não querer se pisar nas pessoas. Não é você querer falar algo que você pensa. Não é um achismo. Não é um sincretismo religioso. Não é isso. A Bíblia, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Ou seja, por intermédio de Jesus, é você caminhando aquela vida, sentindo aquela harmonia, a paz, Romanos 5 ali, tendo paz com Deus. Aleluia, glória a Deus, é aqui, ó, natural, sentindo o fluir do Espírito Santo sobre a tua vida. Mas não é palhaçada, entendeu? Não é você querer, ai, eu tenho um pensamento, e eu só vou por esse pensamento. E tudo que eu faço é baseado nesse pensamento. E eu acho que eu vou ser feliz por esse pensamento. Não, você está se enganando, meu amigo. Você está sendo um tolo. Né? Não é assim. Não é assim que Deus ensina. Então eu aconselho vocês a ler o livro de João. Tá? Meu amado, lê o livro de João. Depois lê Atos dos Apóstolos. Enquanto você não entendeu o texto, lê a primeira vez. Foi assim que eu fiz. Foi assim que Deus foi abrindo meu entendimento. Só que você tem que sair. Você tem que se desligar desse mundo, meu amado. Tá? Uma coisa que eu vou falar aqui. Não adianta você abrir a Bíblia pensando na namorada. Não adianta você abrir a Bíblia pensando no namorado. Não adianta você abrir a Bíblia pensando na mulher, no esposo. Não adianta você abrir a Bíblia pensar nos bens materiais. Não adianta você abrir a Bíblia e pensar, ai meu Deus, nas coisas que eu deixei de fazer para poder ler a Bíblia. Não adianta. Não é isso que vai fazer você ter aquela intimidade profunda com Deus através das Escrituras. Não é isso. Você tem que abrir a Bíblia sabendo que ali há o alimento, ali há o direcionamento de Deus para a tua vida, que é Deus que vai falar com você, aquele que tem todo o poder do universo. Você vai fazer igual o profeta Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia, glória a Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você vai estar ali para ouvir todo o direcionamento que Deus quer trazer sobre a tua vida. E não o que você acha. Não o que você pensa, não o que você quer, mas sim a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha e na tua vida. É isso que é o importante. É isso que vai fazer que você tenha um entendimento das Escrituras. É isso que vai fazer que o Cristo vivo fale dentro de você e se expresse para fora a cada vez mais. E aí você vai ver as obras de Cristo sendo realizadas em você. Aí você vai ver que as coisas, tudo que a Bíblia diz sobre milagre, sobre poder, sobre autoridade, sobre o profundo ensinamento das Escrituras, tudo isso vai ser automático sobre a tua vida. Tudo isso vai vir tranquilamente sobre a tua vida. Vai te guiar, vai te seguir. Vai te seguir, essas coisas vão te seguir, vão ser naturais na tua vida. Tá? E eu quero dizer mais uma coisa aqui. Tá? Não sou famoso, graças a Deus não sou famoso pelo homem, mas Deus me conhece. Deus desde quando
Eu estava no ventre, antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia e já tinha dado a minha missão na terra. Eu quero dizer uma coisa. Muitos líderes aí, tá? Pastor, apóstolo, querubim, semideus, o que se acha o tal. Não me interessa a nomenclatura dessa pessoa. Só quero mandar um recado para vocês. Tomem cuidado com o que vocês ensinam. Tomem cuidado com o que vocês falam no púlpito, no altar santo de Deus. Porque os ensinamentos, a Bíblia diz que aqueles que ensinam sofrerão mais rigor e mais juízo no dia do Senhor. Então tome cuidado, tá? Tome cuidado. Que você preste a Deus contas das coisas excelentes que você apresentou a Deus e não das coisas ridículas, igual eu vejo por aí. Tá? Não é porque você é líder de uma igreja, não é porque Deus te colocou como cabeça que você pode sair falando o que você quer. Não é dessa maneira. Tá? Você ainda presta contas a um Deus supremo. A Bíblia diz que o céu é o limite, ou seja, só há Deus. Né? Deus falou para Jó: tudo que está abaixo dos céus é meu. Quem veio primeiro do que eu para que eu possa retribuí-lo? Né? Porque abaixo dos céus tudo é meu. Então, tudo é de Deus. Então, a gente presta contas com Deus. Tomem cuidado com a mentira falada, tá? Com a soberba, com a arrogância, tá? Com a ganância, tá? Pelo dinheiro. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado para não amarem o dinheiro. Tomem cuidado para não deixar o dinheiro destruir vocês, tá? Porque seria muito triste chegar naquele grande dia e prestar contas com Deus por apoiar o aborto, por apoiar a mentira, a falsidade, né? A política enganosa. Toma cuidado, porque prestará conta diante de Deus. Deus está vendo tudo. Deus não é trouxa, tá? Deus não é bobo, Deus não é palhaço. Ele conhece toda a verdade e ele sabe. A Bíblia diz: e verás a diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor. Tome cuidado. Tomem cuidado, porque a Bíblia diz, né? Aquele que cava uma cova, nela cairá. Então toma cuidado. Toma cuidado para não sepultar a sua própria cova. Cuidado, tá? Muito cuidado ao que respeito, ao que diz a palavra de Deus. Tome cuidado. A palavra de Deus não são as suas palavras. A palavra de Deus é Ele que fala da maneira que Ele quer e como Ele quer. Ele não deve explicação nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Ele é o dono da verdade. Ele tem o caminho da verdade, não somos nós. Nós aqui não somos nada, nós somos barro. Barro, ele serve para ser amassado e refeito novamente. O barro, ele não é feito para ficar ali todo bonitinho, não. O barro, a Bíblia diz que Deus, ele amassa e refaz de novo. Se o barro estiver sendo desobediente, se o barro estiver sendo soberbo, se o barro estiver fora da vontade de Deus, Deus quebra e faz novamente. Sabe por quê? Porque ele é o oleiro. É ele que molda o barro. É ele que tem poder para transformar o barro. E todos nós, todo ser humano, são obras das tuas mãos, Senhor. Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu espero, né, que cada um, né, tenha entendido a mensagem de Deus, né, que cada um pegue a sua parte, né? Aquilo que Deus realmente você viu que Deus falou com você, que aquilo que foi de Deus, aquilo que você percebeu que foi de Deus, que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, amém? E eu agradeço a Deus que Deus tem preparado, né? Cada dia um caminhar diferente, né? Então eu agradeço a Deus por isso e agradeço por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e Ele está fazendo e vai continuar trabalhando. É assim que eu creio, tá? Orem pelo seu país, orem pela sua nação, orem pela sua cidade. Não deixe. Ore pelos seus amigos, ore pela sua família, tá? Meu amado, não tem mais nada nessa terra mais potente do que os nossos joelhos dobrados no chão falando com Deus que fez os céus e a terra. Amém? Então essa é a palavra de Deus, isso que Deus colocou, falou comigo. Eu espero que vocês tenham entendido e que Deus abra cada dia mais, né, a porta da intimidade, da revelação, né, do conhecimento, da sabedoria, do entendimento das Escrituras, para que você possa caminhar, aleluia,
com os teus pés na terra, mas com o teu espírito e a tua vida firmadas em Deus. Amém? Ficam na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.